Salve rapaziada, a continuação do Global Freeze de hoje tá insana demais. Então se você curtiu o vídeo, já deixa o like e comenta aí se você quer mais dessa obra absurda. Agora bora pro vídeo e valeu! No capítulo seguinte, aparece a Xinxin cortando os pensamentos da professora, dizendo para ela não pensar besteira, pois desde que ela e a senhorita Lúcio mudaram para ali, ele não tocou nelas e nem pediu nada de errado para elas também. Enquanto a Xinxin fala para a professora Liang que o irmão Zhang é alguém muito honesto e pedindo para ela ficar tranquila, a professora tá presa em seus pensamentos, pensando que honesto é difícil de acreditar. A Xinxin solta um joinha para a professora Liang, avisando que o irmão Zhang não é um tarado e que a única coisa que ele precisa nesse apocalipse é a sua força e inteligência. Ela também fala para a professora que, se não está enganada, a única coisa que ela precisa fazer para se juntar ao abrigo é obedecer às ordens do irmão Zhang quando estiverem em batalha e em momentos de crise. A professora apenas concorda, dizendo que vai escutar e acreditar nela. Algumas horas se passam e a Xinxin nota que o protagonista está chegando, pois viu seu jipe passando pela janela. Ela grita avisando que o irmão Zhang está de volta e ela vai até o encontro do protagonista na porta, que pergunta o que ela está fazendo ali. Ele chega perto perguntando para ela o que está acontecendo e se havia algo que ela precisava falar com ele, e ela apenas responde que a professora Liang foi até a base querendo se juntar a eles por livre e espontânea vontade. Olhando para a direção da professora, que aparece com vergonha e com seu rosto bem vermelho, a Xinxin fala que ela estava hesitante antes, mas agora havia ido por conta própria, avisando que provavelmente ela devia ter descoberto que os alunos dela não prestam. A Xinxin e o protagonista começam suas risadas malignas enquanto ele pergunta o que está acontecendo nessa casa, e a Xinxin responde que o método dele e o dela de persuasão funcionaram muito bem. Ela também fala que o relacionamento da professora Liang com seus alunos se deteriorou e ela foi até a base em fúria, pedindo para se juntar a ele. Se levantando, o protagonista fala que já entendeu tudo o que aconteceu, e a Xinxin fala que ela se preparou para que o irmão Zhang pedisse algumas coisas exclusivas para a professora Liang. Com sua risada maligna, Xinxin fala que o ajudará a convencer a professora Liang a se juntar a eles de qualquer maneira. O protagonista aperta sua bochecha enquanto ela sorri. Ele diz que ela é realmente seu pequeno confidente, avisando que ela é incrível em todos os aspectos. Zhang Yi avisa para o tio Yu e o gordinho Shu que a professora Liang estava ali. Ele diz que vai conversar com ela. Enquanto isso, eles devem esperar no outro quarto por um momento para que eles possam discutir a próxima estratégia. Levando a Xinxin para a sala, ele chega disfarçando, falando com a professora Liang, que então ela já estava ali o esperando. A senhorita Lu chama a atenção do protagonista, dando as boas-vindas de casa, perguntando o que ele gostaria de beber, uma cerveja ou um chá com leite. Ele responde que gostaria de um chá com leite, porém sem açúcar. O homem é todo fitness. Ele começa a tirar sua roupa de frio, falando que então eles devem começar a conversar e resolver tudo. Enquanto isso, a professora Liang fica no canto do sofá hesitante em falar. Aparentemente, ela tem muita vergonha de pedir ao Zhang Yi para morar ali. Toda fofa ela, né? A Xinxin então chama a atenção do protagonista, avisando que ela tem algo muito importante para contar para ele. Fazendo uma cara de trouxa confuso, o protagonista pergunta o que ela precisa. Enquanto a professora aparece soltando um suspiro de alívio, o protagonista fala para Xinxin que eles são próximos e por isso ela não precisa agir como estranha e pode lhe pedir e falar qualquer coisa diretamente sem se preocupar. A Xinxin então pergunta para o Prota se eles podem permitir que a professora Liang morasse junto deles ali no abrigo, e o Prota pergunta se a professora Liang realmente estava de mudança. Ele fala para Xinxin deixar de ser besta, pois a professora Liang disse que tinha seus alunos e que sempre iria ficar para cuidar de todos eles. Ele também fala que é claro que ele não disse que ela não é bem-vinda, pois a professora Liang é bastante bonita, além de ser inteligente e ter muitas habilidades que serão úteis caso ela se junte ao seu abrigo. Ele também diz que ela seria um talento muito útil para sua força. O protagonista continua falando das qualidades da professora, porém ele diz que ele não é uma pessoa que gosta de obrigar as outras a nada e por isso ele apenas vai respeitar as decisões da professora. Ela aparece então presa em seus pensamentos, falando que realmente o protagonista convidou ela para morar ali, mas ela recusou no começo, pois tinha dito que ficaria com seus alunos, e ela fala que apenas insistiu em ajudar todos eles. Olhando para o Prota com a cara determinada, ela fala que enquanto o Zhang Yi vê ela como alguém valioso, ainda tem esperança dele aceitar uma negociação para que ela possa morar no abrigo. A senhorita Lu vem até o protagonista, chamando ele de irmãozão, dizendo que ele não sabe o que está acontecendo com a professora Liang nesse momento. Ela fala para o protagonista que os alunos da professora Liang não ligam para ela e que eles apenas querem sugar todo o seu sangue, não querem trabalhar nem fazer nada o dia todo, apenas dependendo dos suprimentos que ela consegue no dia a dia.
Juntando seus braços, a senhorita Lu fala que a professora Liang tem um bom humor, pois se fosse qualquer outra pessoa já teria deixado ele sozinho há muito tempo, e mesmo assim eles reclamam dela e falam mal também. Com a cara mais confiante, a professora Liang fala para o protagonista que ela foi até o abrigo para que ela pudesse dar a eles um ambiente mais independente para crescer. Botando a mão em seus balões graciosos, ela fala com ele que ele não precisa se preocupar, pois ela iria obedecer todas as regras do abrigo, e se ele precisasse dela para alguma coisa no futuro, ela iria fazer tudo o que ele pedisse. Essa conversa ficou interessante demais, meu prota. O protagonista responde para a professora Liang que se ela quiser morar ali, por ele tudo bem, mas ainda tem algumas coisas que ele tem preocupações em relação a ela. Ela pergunta com a cara triste se ele realmente não acredita nela. Fiquei com pena. Virei galinha, foi? Com a cara séria, ele fala que esse não é o caso, ele apenas está preocupado com a gentileza dela, falando que isso poderia afetar as coisas no futuro. A professora Liang, tremendo, fala que se for um pedido acima do que ela pode fazer, ela não poderia aceitar, pois até ela, que é uma pessoa normal, tem seus limites. Ele olha para ela e diz que ela é uma pessoa muito amável e franca, e isso é uma vantagem que ele não pode desvalorizar. Porém, isso também é uma desvantagem que ele precisa considerar, pois iria precisar da sua força no futuro. Ele pergunta para ela se um dia, para proteger a segurança do seu povo, ela seria capaz de matar alguém que ela acha inocente, perguntando se ela tem capacidade para realizar tal pedido caso isso aconteça. Ela responde que se for pela segurança de todos, ela não hesitaria, mas se for apenas por achismo ou por não gostar da pessoa, ela não poderia fazer isso. Caso tenha um motivo, ela obedecerá tudo que ele lhe pedir. Ela fica corada, olhando para o protagonista. Aparentemente, ela já está se entregando ao charme do homem. Ela apenas pensa que, de acordo com suas observações, embora ele pareça alguém frio, ele é uma pessoa que ama a paz, assim como ela. A Xinxin solta um joinha para a professora Liang, falando que ela não precisa se preocupar, pois ela nunca vai matar pessoas inocentes, enquanto pensa que isso que ela disse foi belamente dito. Eu não sei o que isso significa não, meus amigos. Ela acha que o que ela falou foi bonito? Acho que é, né? O protagonista junta suas mãos e fala que enquanto for para proteger seu povo, ela está disposta a acabar com qualquer um sem hesitar, certo? Enquanto a professora Liang fala que se for para matar seu próprio povo, ela se recusaria imediatamente. O protagonista abre seus braços, soltando um leve sorriso, falando que ele não é um demônio, perguntando para ela como ele poderia atacar seu próprio povo. Enquanto está preso em seus pensamentos, ele fala que se realmente tiver que fazer isso, ele faria sem hesitar, pois não pode perdoar traições e permitir que isso aconteça no futuro. Ainda em seus pensamentos, ele fala que todos devem conquistar a professora Liang por enquanto e depois dá um jeito de fazer que seus alunos sejam mortos acidentalmente. Assim, ela estará livre de todo o estorvo que eles são. Ele também pensa que eles fizeram bullying com a senhorita Xinxin e a senhorita Lu, e por isso ele fala que vai ser mais fácil ter o apoio das duas nesse plano. Ele coloca sua xícara na mesa, pensando que ele precisa finalizar isso logo de uma vez. Ele estende sua mão em direção à professora Liang, dando as boas-vindas para ela, dizendo que agora ela faz parte da família do Zhang Yi, e que qualquer pessoa que ousar mexer com ela iria ter sua fúria, seria destruído totalmente por ele, pois ninguém mexe com sua família e seu povo. Capítulo seguinte, aparece nosso protagonista segurando a mão da professora, falando que acordo é acordo, e por isso ele continuará fornecendo comida para seus estudantes que estão na cidade de Juxia. Ele também lembra para ela que ela não pode trazer ninguém para o abrigo, enquanto a Xinxin aparece comemorando a chegada da sua professora. Ela solta um suspiro, pensando que é ótimo que o Zhang Yi continue a apoiando, pensando que é ótimo que ele ainda fornecerá comida para seus alunos, independente de tudo. Com um olhar sombrio, a senhorita Xinxin pensa que a professora Liang é realmente ingênua, falando que provavelmente aquela galera lá fora não vai viver por muito tempo, e a gente sabe disso, né? De repente, as duas esposas do protagonista chegam e ambas sentam em volta da professora Liang, falando que elas vão fazer uma festa de boas-vindas para receber a professora Liang adequadamente, avisando que ela irá limpar a sala, enquanto a segunda esposa fala que eles serão responsáveis por preparar o almoço hoje, perguntando para a professora Liang se havia algo que ela gostaria muito de comer. A professora Liang, aparentemente com vergonha, responde que não tem restrições alimentares e que elas podem cozinhar o que quiserem. Enquanto isso, do outro lado, a segunda esposa responde que isso é ótimo. Ambas saem correndo para prepararem um jantar, enquanto a professora Liang as observa, pensando que tem algo muito estranho ou é uma ilusão da cabeça dela, pois parece que as duas sempre parecem estar com muito medo dela. Já nos corredores, ambas esposas soltam um suspiro, pensando que agora há outra mulher no abrigo. Zhang Yi chama a atenção da professora, falando que eles iriam ter uma reunião agora e seria bom se ela participasse. Ela, confusa, pergunta qual tipo de reunião eles teriam. O protagonista se senta e fala que é apenas uma pequena reunião de
combate e estratégia, assustando a professora, que pergunta se haverá mesmo outra guerra. Ele balança seu dedo, dizendo que o fogo da base de Jinshan foi apagado, mas ainda há outros inimigos por perto. Ele fala que em volta ainda há muitas bases que provavelmente irão causar problemas se eles não se prepararem com antecedência. A professora Liang então fala que agora que a base de Jinshan foi destruída e todos seus moradores foram mortos, o protagonista acha que as outras forças que ficam em volta da cidade de Tiangai podem querer tomar aquela área de Jinshan para si. Se encostando no sofá, o protagonista fala que é mais ou menos isso e que algumas pessoas apareceram em volta da base e que eles não sabem como isso vai se desenrolar no futuro. Levantando uma de suas mãos, o protagonista fala que deve se preparar para o pior, pois a vida não é uma piada e enquanto eles estiverem bem preparados, não há nada que eles devam temer nesse apocalipse de gelo. A professora Liang fecha seu punho, falando para o protagonista apenas pedir o que quer que ela faça e ela fará com muito prazer. Ele responde que está tudo bem e que será gentil com ela. Esse papo tá ficando estranho. A Xinshin então aparece, dizendo para o protagonista que ela acabou de obter algumas informações interessantes no banco de dados da base de Jinshan, avisando que as informações são detalhadas sobre as outras forças. O protagonista se levanta, falando que isso é ótimo. Ele diz que vai chamar o Tio Yu e o Gordinho Shu para que todos escutem as informações juntos. Agora, com todos juntos na sala de estar, a Xinshin fala que eles encontraram dois grupos na entrada da base de Jinshan e alguns conflitos haviam ocorrido durante esse encontro. Ela fala que isso pode levar a uma retaliação das outras forças em algum momento. O protagonista, sentado, coloca a mão em seu queixo, falando que talvez as outras forças venham competir pelo território e entrem em guerra com eles por estarem ali também. Ele balança a cabeça, chamando a atenção de todos, avisando que eles não podem ficar à vontade agora. Ele reflete que devem estar preparados para o perigo, mesmo no tempo de paz, devem ficar atentos a tudo. O prota chama a atenção da Xinshin, pedindo para que ela lhe passe as informações que obteve da base de dados, avisando que assim eles podem ter um conceito claro de qual o potencial de seus inimigos. Ela responde que primeiro vai falar sobre a inteligência das outras forças, porque assim eles poderão ter um conceito claro e saber quais são os potenciais inimigos no futuro. A Xinshin avisa que 3 deles estão vivendo em abrigos como a base de Jinshan, deixando todos atentos e nervosos com essas informações. A Xinshin então começa a nos apresentar as forças. Ela fala que a primeira é a base de Yangsheng. Ela avisa que essa base controla a maior refinaria de petróleo de Tiangai. Ela também fala que a energia é a maior vantagem deles. Ela conta que a atual líder da base se chama Xiao e é uma pessoa estranha com habilidade suspeita do elemento fogo. A Xinshin conta que ela tem um deputado ao seu lado chamado Zug, que também é um usuário de habilidade muito forte. A Xinshin continua falando, ela avisa que a segunda base fica localizada no distrito de Xiao, perto do mar da China Oriental, que controla navio de todas as empresas de navegação da cidade de Tiangai, avisando que eles podem até mesmo usar grandes navios para irem para o mar. Escutando isso, o protagonista pede para que ela espere. Cruzando seus braços, o protagonista pergunta para Xinshin se seria possível sair no mar naquele tempo, avisando que atualmente está tudo extremamente congelado. A Xinshin levanta seu dedo, falando que algumas áreas perto da costa realmente estão congeladas, porém o mar mais profundo não estará congelado por temperaturas tão baixas, dizendo que especialmente quanto mais perto do Equador, maior será a temperatura da água. A Xinshin se transforma em uma professora e começa a nos explicar que as correntes oceânicas trazem correntes quentes ao redor do Equador e que há muitos vulcões no fundo do mar, avisando que é impossível congelar o oceano desse jeito. Ela também explica que mesmo que a temperatura caia mais de 100 graus e que a superfície global esteja congelada, ainda haverá água atrás do gelo grosso do mar. A Xinshin continua dando aula para todos, avisando que o conteúdo do sal da água do mar é muito alto, falando que então isso torna muito difícil de congelar. Além de tudo, eles teriam que quebrar o gelo para poder passar. Então, quando pararem no navio em alto mar, poderiam acabar ficando presos e ancorados no meio do gelo novamente. Colocando sua mão em seu queixo, o protagonista aponta que se sim, eles poderiam ir pesquisar ou podem ir para as áreas mais quentes do Equador para sobreviver melhor a esse tempo. A Xinshin então chama a atenção do protagonista, falando que de acordo com a temperatura atual, a temperatura perto do Equador é de cerca de 20 a 30 graus Celsius. Ela fala que embora seja um desastre para os navios locais, é apenas equivalente ao inverno no Nordeste, avisando que nesse caso os humanos conseguem sobreviver. Olha a obra citando o Nordeste. Ela continua falando, avisando que de acordo com os dados da inteligência da base de Jinshan, a base de Xiao é a mais abundante e está de fato perto do mar. O protagonista
aparece seguindo em sua direção, aparentemente com uma dúvida em sua mente. Ela mostra o notebook ao protagonista, falando que, no entanto, como os navios precisam de muita energia, eles têm interesses com a base de Yangsheng, avisando que esses dois são os mais próximos entre as forças principais da cidade de Xangai. O protagonista parece surpreso, perguntando se esse era realmente o símbolo deles. Ele pergunta para Xinxin se esse é mesmo o logotipo deles, e ela responde que sim, e que todas as 4 forças têm seus próprios logotipos, avisando que afinal seus antecessores eram todos antigos aprovados pelas autoridades superiores. O protagonista acaba se lembrando daquelas pessoas que estavam na frente da base de Jinshan, falando que aqueles que ele deram cabo eram morador da base de Xianyu. O protagonista pede para Xinxin para eles verificarem, enquanto ela fala que aquela pessoa era o responsável pela base de Xianyu, avisando que não tem informações sobre ele e que é até impossível confirmar se ele era mesmo um mutante, sendo que não há registro de nada. Ela continua falando, dizendo que parece que o principal campo de batalha deles é o oceano, então eles têm menos contato com as outras bases e o conflito com as outras forças não é grande. Do outro lado, o protagonista pensa que agora eles têm um conflito com ele, já que ele acabou exterminando um de seus moradores. Ela avisa para o protagonista que a última das 4 forças principais está localizada em outro distrito, perto da fábrica de aço da cidade de Xangai. Ela continua falando com o protagonista e avisa que o homem que controla a fábrica de aço domina esse lugar, e o líder dele se chama Xing Tian. Ela fala que não sabe se esse é o nome real ou um nome usado como código na internet. Fui olhar o significado do nome aqui e significa aquele que foi punido pelos céus. Não faz muito sentido não. A Xinxin começa a zombar, falando que se o nome online de uma pessoa é Xing Tian, isso seria uma coisa boa, e se fosse o nome de uma pessoa real, isso seria realmente uma coisa única, enquanto a senhorita Lu de fundo apenas sorri envergonhada com a piada. Eu não tô entendendo qual a piada. A Xinxin conta que ele tem uma habilidade bem única, que tem o poder de afetar as pessoas à sua volta, deixando elas mais fortes na hora da batalha. Além disso, não existe outros registros sobre ele e nem mesmo fotos de como ele seria. Ela solta um suspiro, falando que o tempo para o fim do mundo é relativamente curto e as grandes forças não se atreverão a entrar em conflito. Ela avisa que elas não irão expor suas habilidades facilmente, porém ela diz que as informações que ambas as bases têm sobre as outras é bem limitada. O protagonista pensa que isso é uma estratégia única. Quanto menos informações sobre os superpoderes e superiores for divulgado, maior será o efeito dissuasivo que isso pode ter. Ele pensa que depois de tudo, sem saber a verdadeira força do oponente, ambas as bases verificam e se equilibram, e ninguém se atreve a agir impulsivamente sem saber a real força de quem irá enfrentá-la no futuro, refletindo que essa estratégia é extremamente importante, pois assim mantém a cidade de Xangai em ordem. Vimos então a Xinxin avisando que há mais um ponto a se considerar. Ela fala que, como a base de Jinshan, os controladores das outras 3 bases tomaram poder à força, eliminando seus oficiais de alto nível anteriores. A Xinxin fala que basicamente cada uma dessas bases controla um recurso valioso e estratégico e importante. O protagonista fala que a base de Jinshan controlava o militarismo, então as outras bases controlam a energia, controla o transporte, enquanto a última controla a fábrica de aço. Ele também fala que, no entanto, eles não têm um exército, apenas organizações armadas. Ele avisa que, em termos de qualidade de combate, eles estão muito atrás da base de Jinshan. O Gordinho Shun solta um sorriso, falando que ele se sentiu aliviado. Ele diz que não importa o quão forte sejam as outras 3 forças, elas nunca poderão ser mais fortes que a base de Jinshan era, falando que dessa forma eles não precisam ter medo delas. Nosso prota entra em cena, falando que, embora eles possam ter algumas forças armadas, a distância entre elas e a antiga base destruída de Jinshan é muito grande. Jogando seus braços para cima, o protagonista conta que agora o maior suspense é sobre os mutantes que eles têm, avisando que, devido à falta de informações, eles não sabem qual o número exato de mutante e qual forte eles são, dizendo que terão certeza quando os enfrentarem. De quebra, ele fala que, se puder evitar o conflito, será muito melhor. Se jogando no sofá, o protagonista solta um leve sorriso, falando que, se isso acontecer mesmo, de terem um conflito contra eles não terão medo, e sim eles que terão. A professora Liang chama a atenção da Xinxin, falando que ela citou que existem 4 forças maiores no total. Ela pergunta se, além dessas 3 forças, qual a outra força que existe. O Gordinho Shu volta ao pânico e pergunta se a última base não deveria ser a mais forte de todas nesse caso. Ele também fala que pode ser que a Xinxin tenha uma grande coisa escondida para lhes contar. A Xinxin, com a cara séria, responde que a última força não é a mais forte, e sim a mais especial entre elas.
Ela conta que a cultura de adoração à neve é uma organização religiosa fundada após o fim do mundo. Seu nome anterior do culto era Shin, uma religião minoritária da cidade de Tiangai. A Shinshin fala e o prota toma um susto, lembrando do seu amigo do antigo abrigo. Ela conta que o líder da seita da Flor da Neve tem a habilidade de despertar a habilidade de outras pessoas comuns, determinando que sua habilidade se chama a bênção e que ela faz isso sem lhes cobrar nada em troca. A professora Liang, aparentemente assustada, pergunta se realmente existe um humano com poder tão poderoso assim vivo na Terra. A Shinshin responde que após o fim do mundo, o culto Shin foi renomeado para o culto de adoração à neve, e a sua atual líder foi adotada e chamada de reencarnação humana do deus da neve. A Shinshin conta que ela confirmou que apesar da neve era apenas para purificar o mundo de seus pecados atuais e que se quisessem escapar da morte deveriam adorar o deus da neve e se livrarem de seus pecados. A Shinshin conta que a influência do culto de adoração à neve está concentrada em 2 distritos. Ela fala que eles têm um grande número de mutantes sob seu comando, mas o número exato é desconhecido. A própria base de Jinshan marca como opostos particularmente problemáticos. O protagonista se senta e começa a falar que ambos os distritos marcados pela seita são abundantes em questão de sobreviventes. Isso significa que eles podem se desenvolver mais rapidamente a partir disso. Ela fica presa em seus pensamentos, falando que depois de tudo, nos últimos dias, ela irá se desenvolver mais rápido, pois as pessoas desesperadas irão atrás de uma religião para poder manter sua sanidade e seu sustento. O protagonista chama a atenção de todos, perguntando se nessa situação há algo que algum deles queira dizer para ajudar na estratégia. Ambos ficam com muita vergonha, enquanto o Tio Yu coloca sua mão no queixo, parando para pensar melhor sobre o assunto. O protagonista fala que como o Tio Yu é o mais velho, ele deve começar primeiro, e o Tio responde que não importa quantas forças a cidade de Tiangai tenha, eles devem estar preparados para todos os cenários de ataque possíveis. Fechando seu punho, o Tio Yu fala que a tarefa mais importante agora é construir uma linha de defesa forte o suficiente para aguentar qualquer tipo de conflito e ataque das forças inimigas. O Tio Yu aparece fechando seus punhos, falando que eles conseguiram muitas armas na base de Jinshan, avisando que se eles usarem com precisão, elas serão muito úteis nos momentos críticos. O protagonista cruza seus braços e fala que sua linha de defesa precisa ser montada o mais rápido possível, pois não sabe quando e qual dessas forças vai atacar primeiro. Ele também fala que devem estar preparados para o pior cenário sempre. O Gordinho Shu aparece nervoso, pensando que parece que as coisas se complicaram novamente. Com muito medo, o Gordinho Shu fala que eles viram as pessoas de ambas as forças na frente da base de Jinshan, falando que se eles descobrirem que a base de Jinshan foi destruída, provavelmente iriam começar uma briga territorial e isso seria péssimo para ele. O prota chega até ele e pergunta qual ideia que ele tem no momento. O Gordinho Shu responde que ele acha que é melhor defender a cidade e limpar o campo, avisando para todos que não saiam descuidados. A senhorita Lu chama a atenção do protagonista, falando que ela tem medo que as forças ataquem, mesmo sem eles terem feito nada. O protagonista acalma ela, dizendo que é melhor estar preparado para qualquer eventualidade. Ele também conta que devem lidar com qualquer mudança com a mesma atitude, avisando que não podem controlar as outras pessoas e nem suas ações. Ela coloca a mão no queixo e apenas concorda, falando que isso é realmente verdade, enquanto do outro lado o protagonista fala para ela apenas dizer os materiais que precisa, pois já que estão discutindo, ouvir ela falar sobre os materiais podem lhe ajudar a ter mais ideias. Com um sorriso mais confiante, a senhorita Lu fala que devem sair para procurar alguns materiais especiais para reparar a base, pois os materiais trazidos da base de Jinshan só servem para criar a linha de defesa externa. O protagonista começa a pensar nas palavras da senhorita Lu e ele fala que eles não ousarão agir impulsivamente, a menos que eles tenham certeza que a área ao redor está segura. Soltando uma piscadinha para a senhorita Lu, ele fala que se eles saírem nos próximos 2 dias não será um problema, enquanto do outro lado ela apenas elogia o trabalho dele. A professora Liang aparentemente tinha algo a dizer, porém ainda estava nervosa. A Shinshin chama a atenção de todos, pedindo para que eles escutem, pois ela também tem algo em mente. Ela fala para a professora Liang não perder o julgamento por causa do passado, avisando que devem usar a base de Jinshan como exemplo. A Shinshin conta que eles controlavam tropas permanentes da cidade de Tiangai e tinham força militar mais forte entre todas as bases. Ela reflete que mesmo assim ela não havia dominado completamente todos os territórios do distrito, então a mesma limitação deve ser para as outras forças. Ela fala que não devem se preocupar, pois eles irão se conter e não atacar, pois se eles ousarem expandir descuidadosamente, seu acampamento principal estará em risco de ataque pelas outras forças. Juntando suas mãos e soltando um leve sorriso, a Shinshin fala que de acordo com essas informações, eles devem julgar que ainda tem um bom tempo para se prepararem para o futuro. O Gordinho Shu chama a atenção dela, falando que então devem construir uma linha de defesa o mais rápido possível, avisando que essa é a melhor opção no momento. Do outro lado, a Shinshin responde que a linha de defesa pode ser construída primeiro, porém não é uma necessidade de tanto alerta.
Ela fala que ao invés disso, eles devem aproveitar essa oportunidade para coletar suprimentos úteis. A Xin chama a atenção do protagonista, perguntando se ele vai procurar os materiais para reparar o abrigo. O protagonista responde que os materiais para reparar o abrigo não é algo fácil de se achar, pois são um pouco raros e isso se torna muito demorado. Ela pergunta para a professora Liang se a cidade de Juxia não precisa se preparar com mais comida para poder lidar com a guerra. A professora responde que era exatamente isso que a preocupava, pois se o inimigo atacar, tem medo que machuque as pessoas da cidade de Juxia. A Xin responde que ela não pode os proteger para sempre e que a melhor opção nesse caso é eles contar a verdade e deixar que estoquem suprimento por conta própria e arrumem um local seguro para se esconder. Soltando aquele sorriso maléfico, a Xin fala para a professora Liang não se preocupar, pois ela já disse que nenhum inimigo irá aparecer aqui em curto prazo. Enquanto toma seu chá, o Zhang Yi pensa que a Xin deve estar planejando algo, pois está com a cara de que quer matar alguém com a faca emprestada, dando um leve sorriso. A professora Liang aparece perguntando se eles podem pedir ajuda aos seus alunos para construir a fortificação em troca que eles os protejam. Zhang Yi pergunta se eles aprenderam a pescar, falando que se eles não aprenderam a conseguir suprimentos, eles irão morrer nesse frio de qualquer maneira. Preso em seus pensamentos, o protagonista fala que eles são inúteis, então como inúteis poderiam sobreviver nesse tempo gelado. A Xin chama a atenção da professora, pedindo para que ela fique calma. Ela também conta que a afirmação acima é apenas um palpite deles e que o inimigo pode nunca chegar aí até eles, deixando a professora Liang um pouco mais tranquila, falando que seria ótimo se fosse assim. O protagonista, olhando para cima, fala para a professora que já que ela está tão preocupada, ele vai ajudar ela nesse assunto até ela achar uma solução definitiva. Todos ficam surpresos enquanto Zhang Yi fala que se realmente tiver perigo por aqui, ele vai permitir que temporariamente os alunos dela se mudem para perto da base, mas somente se houver perigo vindo. Ele abre seus braços perguntando por que todos estão olhando para ele daquela maneira, perguntando se ela realmente acha que ele é uma pessoa fria e sem coração. Enquanto presa em seus pensamentos, a professora Liang fala que realmente acha que sim. Fechando seu punho e soltando um leve sorriso, ele fala que talvez no passado, onde eles não eram companheiros, ele realmente fosse assim, porém agora ela faz parte da família dele e é muito diferente. Ele avisa que ela é sua companheira agora, então todos vão proteger aqueles que são importantes para ela, não importa o que aconteça. A gente sabe que isso é enganação ao cliente. Chorando, a coitada da professora agradece a ele, dizendo que não sabe como agradecer por toda essa ajuda e apoio que ele vem lhe dando. A gente que acompanha a obra sabe o que ela pode fazer. Brincadeira. Fechando seus olhos e virando seu rosto, o prota fala para ela não dizer essas palavras educadas, pois eles estão todos juntos e deve fazer apenas a sua parte para que todos fiquem seguros. Ele também fala que ela precisa somente matar quem ele mandar, e ela responde que sim, e fará isso com muita vontade. Com a cabeça de cogumelo trouxa, ela pensa que sempre interpretou Zhang Yi de maneira errada. Ela reflete que achava que ele era uma pessoa egocêntrica e se pergunta que tipo de pessoa arrogante seria tão bondoso assim como ele é. O prota se levanta e falando que em resumo eles têm duas tarefas que precisam ser concluídas urgentemente. Ele conta que uma delas é construir a linha de defesa sólida com a mansão como centro para proteger contra os inimigos. Ele fala que a segunda coisa é que ele irá sair com a senhorita Lu para encontrar os materiais para poderem reparar o abrigo. Além disso, ele fala que não é permitido agir sem permissão dele e muito menos deixar o abrigo para evitar conflitos desnecessários. Todos concordam falando que sim, que irão obedecer suas ordens. Do outro lado, a primeira esposa do Zhang Yi chama a todos, avisando que o jantar já está na mesa e está pronto. A segunda esposa traz a professora Liang até uma cadeira, pedindo para que ela se sente, enquanto a professora Liang pensa que isso é como um sonho e que ela não poderia acreditar que ainda comeria todas aquelas comidas deliciosas novamente um dia. A Xin solta um leve sorriso, tampando sua boca, falando que a professora Liang realmente parece estar faminta, enquanto do outro lado a professora Liang não consegue conter sua vontade e fica babando ao ver a comida linda na sua frente. Ela começa a comer, tacando tudo em sua boca sem se importar com a manhã, chegando até mesmo a assustar o gordinho Shu que estava ao seu lado. De repente, a professora Liang grita de dor e nos é mostrado que ela estava com seu estômago doendo muito. A primeira esposa, que é médica, fala que deve ser porque ela estava se alimentando muito mal antes e que por isso seu corpo não deve ter suportado o peixe grande e nem a carne. Ela leva a professora Liang até um dos quartos pedindo para que ela descanse, avisando que ela vai ficar bem logo logo. Jogada na cama, a professora Liang pensa que isso é um alívio e que nunca imaginou que sentiria dor por comer tanto nesse apocalipse de gelo. Ela solta um suspiro e fala que isso realmente parece um sonho. Estava tudo tão gostoso e agora ela tem até mesmo uma cama macia e limpa para dormir confortável, sem se preocupar com as outras pessoas enchendo seu saco a cada minuto. Ela fala que isso realmente está acontecendo e ela precisa agradecer muito ao Zhang Yi por ter te dado essa oportunidade de
viver no abrigo. Capítulo seguinte, vemos o protagonista chamando a atenção da senhorita Lu, perguntando o que ela tem de errado, pois durante o jantar ele notou algo em seus olhos, como se ela tivesse incomodada com algo. Ela olha para ele, soltando um sorriso meio sem graça e diz que ele não tem que se preocupar, pois está tudo bem. Ele solta um peteleco que o Bills deu no Goku e pergunta por que ela está agindo misteriosamente com ele, avisando que se ela tem algo para dizer, basta apenas ela falar sem fazer rodeios. Enquanto ela está com a mão no local do peteleco, o protagonista fala que ela deve lembrar que eles são uma família, e família não deveria guardar segredo, pois sempre devem ajudar nos momentos difíceis. Juntando seus punhos, ela pergunta para o Zhang Yi por que ele aceitou proteger aqueles alunos bastardos da professora Liang. Ela fala que ele deveria ter visto o que aconteceu na época que o mundo havia acabado. Ela conta que aqueles alunos não são pessoas boas e que no fim do mundo ela e a Xin foram as que mais sofreram bullying de todos eles. Levantando sua mão, ela pergunta para ele se ela está fazendo isso para manter a professora Liang ali no abrigo, questionando se para fazer isso ele precisaria mesmo proteger aqueles alunos pelo resto da vida. O protagonista coloca a mão na sua cabeça e fala para ela não se preocupar, pois não vai demorar a partir de agora, e ela deve saber que ele sempre tem um plano para tudo. Ele olha diretamente para a senhorita Lu e diz que o ambiente lá fora está tão ruim que esses novatos vão congelar até seu último suspiro e ir de comes e bebes direto para o céu. O prota manda ela não se preocupar novamente, pois ele pessoalmente vai fazer algumas preparações para que isso seja feito o mais rápido possível. Agora, com um olhar de feliz e de mulher apaixonada, a senhorita Lu pensa que o irmão mais velho é realmente o irmão mais velho, refletindo que ele é um gênio que nunca decepciona nenhuma delas. O Zhang Yi faz um sinal de Xi, mandando ela ficar em silêncio, avisando que algumas coisas não devem ser discutidas dentro de casa e que amanhã, quando eles saírem para procurar os materiais para reparar o abrigo, eles conversariam melhor e ele contaria os detalhes mais importantes para ela no caminho. Ela solta um sorriso falando que tá bom e questiona onde eles irão procurar os materiais para reparar a base. O Zhang Yi responde que tem uma fábrica de construção ali perto e eles podem ir lá dar uma olhada para verificar. Muito mais confiante, a senhorita Lu levanta e fala que vai montar uma lista dos materiais que ela vai precisar. Enquanto isso, o prota pensa que eles devem apenas preparar para deixar que os forasteiros cuidem dos alunos da professora Liang. Ele reflete que a melhor forma de se livrar deles é sem ter problemas com a professora, de jeito nenhum. Cruzando seus braços e soltando um suspiro, o protagonista fala que até mesmo as outras pessoas das outras forças não são seus seguidores e por isso elas não podem ser tão obedientes, refletindo que então ele deve apenas aguardar o futuro acontecer. Um pouco mais tarde, do lado de fora do abrigo, a senhorita Lu está avisando os locais onde seriam colocados os materiais e como seria montada a linha de defesa. Usando sua habilidade, o protagonista começa a colocar os gelos em suas posições ideais a pedido da senhorita Lu, enquanto do outro lado a professora Liang usa sua respiração da névoa para cortar os gelos de maneira graciosa. Após usar sua respiração com precisão, ela consegue montar vários cubos de gelo como se fossem blocos gigantes. Do outro lado, Tio Yu está usando sua força assustadora para pregar as barras de aço no chão, enquanto a senhorita Lu pede para que ele preste atenção à junção dos blocos e da barra quando for colocar, e ele apenas responde que ok. Olhando alguém lá no fundo passando, o protagonista pensa quem serão aqueles. Olhando com mais atenção, ele repara que aquele é um dos alunos da professora Liang que havia ficado na cidade de Juxia. Enquanto o prota olha com seu óculos de capitão dos piratas, o gordinho Shu se joga no chão, falando que não aguenta mais de tanto cansaço, vendo o aluno da professora Liang entrando em uma casa abandonada junto com uma moradora da cidade de Juxia. O protagonista reflete que mesmo nesse ponto, esses bastardos não conseguem parar de fazer besteira o tempo todo. O gordinho Shu percebe o protagonista observando algo e pergunta o que ele está olhando. O prota responde que não é nada que ele deva se preocupar e que ele deveria descansar um pouco agora, pois havia trabalhado demais. Ele vai até a professora Liang, que está com as pernas toda torta, pedindo para que ela também pare para descansar um pouco. Chamando a atenção dela, o protagonista fala que existe algo que ele queria se desculpar com ela. Enquanto
ela pergunta por que ele está se desculpando agora assim do nada. Ele fala que sempre achou que os alunos da professora Liang eram pessoas egocêntricas e cheias de si, mas ele acabou vendo um deles ajudando uma garota pobre da cidade de Juxia. Ele aponta para um local dizendo que na casa leste da vila o aluno dela está ajudando uma garota da cidade. Tomando um susto, a professora Liang pensa que aqueles estudantes podem estar fazendo alguma coisa de ruim com os idosos ou crianças que são moradores da cidade de Juxia. Ela sai correndo em direção à casa, falando para o Zhang Yi que ela precisa dar uma olhada para confirmar algo urgentemente. Enquanto dentro da casa, seu aluno começa a colocar as barricadas nas portas e janelas para que eles não possam ser incomodados nesse lugar. Olhando para trás, ele pensa que no passado ele só se encontrava com as melhores garotas da cidade de Tiangai e que agora ele precisa se contentar com essa coisa que está na cama. Ele começa a tirar sua camisa enquanto a menina está constrangida no canto, pensando que realmente precisa fazer isso. Ele colocou uma marmita ao lado e disse para eles adiantarem, pois ele não tem tempo a perder ali com ela. Ele manda que ela tire suas vestes também, enquanto ela obedece e começa a tirar seu cachecol. Cena seguinte, ela está subindo nele, enquanto ele pensa que infelizmente nesse apocalipse de gelo só pode aproveitar a vida dessa maneira, usando comida como moeda de troca. Realmente um desprezível. A professora Liang, que estava na porta, havia escutado todo o diálogo e pensa que ela apoia que eles vivam ali e eles acabam fazendo isso com os moradores. Ela solta um chute na porta, demonstrando seu ódio e frustração, pensando que precisa acabar com isso agora mesmo. O aluno da professora, junto com a garota, toma um susto e o moleque de cabelo azul pergunta para a professora o que ela está fazendo ali e por que ela havia entrado daquele jeito grosseiro. A professora Liang olha para toda aquela situação e não consegue parar de sentir nojo dele e pena da garota que está se sujeitando a isso por conta de comida. O seu aluno chama sua atenção, avisando que ele é um rapaz jovem e que tem suas necessidades e que ela precisa entender o lado dele nessa história. Ele solta um tapa na cara da menina, dizendo que não forçou ela a nada e que ela mesmo quis fazer isso, mandando ela falar a verdade agora mesmo. Ela balança sua cabeça, confirmando, aparentemente muito triste e com medo de tudo, falando que é a única maneira de conseguir suprimento. A professora Liang, muito irritada, pega a marmita que estava na cama, perguntando se ele não havia dito que não tinha comida suficiente para os alunos. Ela explode a marmita e pergunta como ele pode usar o alimento para esse tipo de coisa odionda e sem moral, se aproveitando de pessoas inocentes com a comida que ela mesma fornece. Irritado, ele pergunta para a professora se ela não pode fornecer alimento para eles ao invés de ficar se intrometendo tanto. Ele avisa que está cansado dessa autoridade que ela sempre quer mostrar para ele. Com a cara de psicopata, ele fala que de qualquer forma ela só pode fornecer comida insuficiente para todos os seus alunos e que eles devem encontrar uma maneira de sobreviver com aquela comida. E o que eles fazem com a comida não é nem um pouco da conta dela. Ela toma um susto e dá um passo para trás, pensando que esse garoto é realmente um monstro, se perguntando cadê os alunos inocentes que ela queria tanto proteger. Levantando uma de suas mãos, ele pergunta se a professora Liang não poderia sair logo, pois ela estava atrapalhando o que estavam fazendo ali. Ela sai correndo, pensando que não pode acreditar nisso que está acontecendo. Como ela pode ter visto eles como criança ao invés de monstros e vagabundos desprezíveis? O protagonista e o gordinho comendo uma salsicha repara que a professora Liang está voltando de cabeça baixa, aparentemente muito triste. E o prota fala para ela que a realidade é muito pesada em certas situações e que ela não devia se preocupar tanto e nem se culpar. Com a cara de triste, ela pergunta ao protagonista se ele realmente acha que ela é sempre burra e ingênua desse jeito. Segurando seu braço, ela fala que ela é realmente tão estúpida de tratar aqueles alunos como crianças e não como adultos. Colocando suas mãos em seu bolso, o protagonista pede para que ela não o culpe por te mostrar a realidade, pois ele acha mesmo que ela merece saber de tudo. Passando por ela, ele apenas diz que não vai interferir na escolha
dela e que vai apenas a apoiar independente de suas decisões. Ela vai em direção ao abrigo pedindo para que ele apenas a deixe ficar sozinha por um momento para que ela possa organizar seus pensamentos, pois não está se sentindo bem. O gordinho Shu repara a professora para baixo e pergunta ao Zhang Yu o que havia acontecido com a professora Liang para ela ter voltado daquela maneira tão triste. De outro lado, o Prota responde que os alunos dela foram brincar com as mulheres da cidade de Juxia. Provavelmente os moradores foram obrigados ou chantageados pela comida que ela vem fornecendo a eles. Abraçando o protagonista, o gordinho Shu fala que isso é realmente empolgante. Chamando o Zhang Yi de malvado, o gordinho conta que ele nem havia deixado que ele presenciasse uma cena tão maravilhosa. Com vergonha, o protagonista pergunta se isso era realmente tudo que ele havia focado em todas suas palavras. A professora Liang entra no quarto, fechando a porta e se jogando no chão, pensando que tudo que ela tem feito por seus alunos parece não ter feito nenhum e que eles continuam a decepcionando, e ela com todas suas forças se questiona se ela realmente deve continuar ajudando esses bastardos. Aparece então o protagonista batendo na porta perguntando se a professora estava bem e se ela precisava de alguém para conversar. Ela abre a porta com o rosto cheio de lágrimas pedindo desculpa, avisando que não está bem, mas mesmo assim não vai negligenciar seu trabalho e vai voltar agora mesmo. O protagonista levanta um dos seus braços e fala para ela não se preocupar, pois isso pode ser feito em 2 ou 3 dias no máximo. Ele chama a atenção dela falando que estava muito preocupado e por isso ele havia ido ver como ela estava e se precisava de algo, deixando ela corada e surpresa. Muito corada, ela responde que está bem e que apenas precisa de um pouco de descanso e calma para organizar seus pensamentos. Ela pergunta se eles apenas podem conversar ali mesmo e ela pede para que ele entre e se sente com muita vergonha ainda. Sentado na cama, o protagonista fala que sabe que o que ela presenciou foi um baque enorme, mas ele diz que espera que ela consiga lidar com tudo isso e olhar para frente, pois há um longo caminho a seguir se querem sobreviver nesse apocalipse de gelo. Ele solta um leve sorriso falando que se ela tiver algum problema no futuro, ela pode contar com ele, porque pelo menos ele pode ser um bom ouvinte. A professora pergunta para o Zhang Yi se ele realmente acha que ela é um ator incurável que não aprende nunca com seus erros. Ele responde que é verdade que ela é um pouco tola, mas acredita que ela deve ter seus motivos para tudo que vem fazendo atualmente por seus alunos. Ela começa a refletir, falando que começou a praticar artes marciais quando tinha apenas 3 anos de idade, e mesmo sendo uma mulher, ela se tornou tão boa quanto qualquer homem em combate. Ela fala que para guerreiros como ela, geralmente há 3 caminhos para se seguir no futuro: atuar em dramas de TV, ou se tornar uma estrela do cinema, ou até mesmo abrir uma academia e ensinar as artes marciais que ela havia aprendido. Ainda reflexiva, ela fala com o protagonista que não queria nenhuma das primeiras opções e até mesmo para abrir uma escola de artes marciais seria muito difícil por conta do seu gênero, contando que tudo era um grande obstáculo para ela na sua vida. Fechando seu punho, ela fala que então escolheu um caminho que poucas pessoas escolheriam no seu ramo. Ela escolheu ser guarda-costas, enquanto do outro lado o protagonista pergunta se ela se juntou àquele lugar onde tem os guarda-costas mais fortes da China. Ela responde que sim, que aquele foi o período mais glorioso da sua vida, uma parte onde ela realmente pode se orgulhar de tudo que havia feito, refletindo que em algum tempo depois a universidade recrutou ela como professora de educação física e ela começou a ensinar autodefesa para todos os seus alunos da universidade. Juntando suas pernas, ainda bem triste, ela fala que é uma pena que tudo que ela tenha feito ficou no passado e que não exista nada que ela possa apreciar além das suas lembranças. Ela se questiona se tudo que ela está fazendo agora tem algum efeito positivo na sua vida ou no seu futuro, pois não importa o quanto ela ajude seus alunos, eles nunca mudam e nunca fazem nada de bom para ela. E ela apenas queria que eles pudessem viver confortavelmente sem problema, mas isso é impossível nesse mundo apocalíptico.
Ela reflete que quando o mundo chegou, eles perderam tudo. E agora tudo que ela tem é a responsabilidade de proteger e cuidar dos seus alunos. Pensando que é essa sensação de missão que ainda a mantém viva no meio de todo esse caos. Colocando as duas mãos na cabeça, ela fala que sabe que o prota deve achar que ela é uma estúpida baseada no seu estilo de vida. Porém, não é como se ela nunca tivesse pensado em viver uma vida egocêntrica também. Chorando, ela conta que, no entanto, se ela perder até seu último vestígio de fé, como ela poderia apertar os dentes e viver em um mundo tão cruel assim? O protagonista, levantando um de seus dedos e chamando a atenção da professora, conta que ela coloca muita pressão em cima dela mesma. Ele pega no ombro dela e diz que agora é diferente, contando que ambos são companheiros e ela não é a mesma pessoa de antes, pois agora eles são família e todos que estão ali são diferentes dos seus alunos egocêntricos. Segurando a mão da professora Liang, ele fala que se ela precisa de uma crença, então deve deixar que todos ali sejam sua nova crença, deixando ela muito corada. Ela começa a queimar os neurônios com muita vergonha, perguntando se ele vai ser a fé dela a partir de agora. Ainda segurando a mão da professora Liang, ele fala que se ela perdeu sua fé, deve reconstruí-la, e que todos ali podem ser seu vínculo, e pede para que ela não torne sua vida tão difícil, ou ele ficará triste também. Ela agradece, tirando sua mão e falando que ele é realmente uma pessoa muito gentil. Zhang Yi pergunta se ela está se sentindo melhor, e ela responde que ter alguém para escutar seus problemas realmente alivia um pouco o estresse. O protagonista levanta, dizendo que então vai se retirar, e ela apenas concorda, falando que seus alunos precisam crescer a partir de hoje. Ele diz que vai apoiar ela enquanto se retira do quarto, pensando que vai dar um jeito em tudo isso de uma vez por todas. Descendo as escadas, a Xinxin chama a atenção dele, perguntando se o protagonista já havia derrotado a professora Liang. Levantando seus braços, ele fala que já chega dessa conversa, pois ele não está interessado na professora dela. Ela responde que a senhorita Liang é considerada muito bonita. O irmão Zhang tem padrões tão altos que não está interessado mesmo nela. Chegando perto, ele conta que ela é realmente bonita, porém ela é muito problemática, e se tem uma coisa que ele odeia com todas suas forças é pessoas problemáticas. Ele chega no ouvido da Xinxin, conta o que havia acontecido do lado de fora e tudo que a professora Liang havia presenciado hoje. Colocando sua mão no queixo, a Xinxin fala que aqueles caras são realmente capazes de fazer coisas tão cruéis assim. E o prota responde que fez o papel de um bom policial, e agora a Xinxin deve fazer o papel do policial mau. Com seu olhar assustador, ele fala que o dia desses alunos está chegando e provavelmente a professora Liang vai ficar feliz de ficar livre desses estorvos que ficam arruinando sua vida, atrasando seu caminho e te deixando triste sempre. Pegando na mão do Zhang Yi, a Xinxin concorda, dizendo que ela precisa ajudar seu irmãozão da maneira correta, certo? Enquanto a Xinxin vai andando, ele pensa que depois desse incidente, provavelmente a atitude da professora Liang vai mudar em relação àqueles estudantes. Ele reflete que definitivamente as coisas não serão mais as mesmas. No próximo dia, aparece o tio Yu perguntando ao protagonista se ele realmente não quer que ele vá junto, para caso encontre algum inimigo no caminho. O prota faz um carinho na cabeça do gato e pede para o tio Yu que não se preocupe, pois ele vai levar o gatinho e que eles devem continuar ali montando na linha de defesa. Ele também fala que alguém precisa proteger a casa e ninguém é melhor que o tio Yu para esse trabalho, além dele ser muito responsável. A senhorita Lu bate continência para o protagonista, falando que está se apresentando para a batalha, dizendo que aguarda por instruções do grande irmão Zhang. O protagonista vai até a senhorita Lu e começa a beliscar seu nariz, chamando ela de fantasma malandro, enquanto ela apenas dá uma risada e fica levemente corada. Ela bate continência e fala que depois que vestiu essa roupa, ela se sentiu muito mais bonita do que antes. O protagonista responde que as roupas sempre dão uma falsa ilusão para as pessoas, isso principalmente nas mulheres, enquanto ela chama ele de idiota por isso. Chamando a atenção da senhorita Lu, o protagonista entrega uma arminha de brinquedo, dizendo para eles irem logo, porque o ambiente lá fora
não está seguro. Eles devem ir cedo e voltar cedo sem demora para evitar conflitos desnecessários também. O protagonista pergunta se ela sabe usar o brinquedo e ela responde que sim, não tem problema em usar aquilo. Lá vamos nós de novo vendo o Jeep acelerando na neve. A senhorita Lu, já dentro do carro, pergunta ao protagonista se ele pode lhe contar o problema que havia acontecido ontem com a professora Liang. Sorrindo, ele pergunta se ela realmente odeia seus colegas de classe e ela responde que sim e não consegue perdoar o que eles fizeram com a Xinxin no passado. Ela fecha seus punhos e fala que eles não foram legais com ela e que ela não quer ver e nem viver com eles nunca mais em sua vida. O protagonista pensa que, como ele achou, ela é muito tagarela e seria muito ruim se a professora Liang descobrisse seu plano por causa disso. Ele olha para o lado e pede para que ela fique tranquila e não se preocupe, pois ele também odeia os alunos da professora Liang e não vai permitir que eles venham atrapalhar sua vida tranquila nunca. Ela solta um sorriso enquanto o prota fala que deixar eles viverem do outro lado do rio sem saber como sobreviver nem conseguir suprimentos é uma ótima estratégia. Também, uma hora ou outra, eles vão acabar cedendo à fome ou ao congelamento. Ele também reflete que talvez eles possam ter um conflito com as outras forças, e nesse conflito os alunos podem acabar sumindo no meio da guerra também. Com aquele sorriso maléfico, o protagonista fala que avisou para a senhorita Liang que não tocaria em seus alunos, e por isso tudo dependeria de quanta sorte os alunos dela têm. Ela concorda falando que isso é ótimo. Ela fica nervosa e chama a atenção do protagonista novamente, falando que a professora Liang é uma mulher muito sensível. A senhorita Lu questiona o que acontecerá se eles estiverem em perigo e a professora Liang os levar para a vizinhança do abrigo dele. Ele para pensar um pouco e lembra que no fim do mundo a vida humana não tem valor nenhum. Embora ele tenha prometido isso para a professora, ela deveria saber que nem mesmo ele seria capaz de fazer tudo isso. Ele aperta o nariz da senhorita Lu novamente, avisando que tudo vai depender do desempenho que ela e a senhorita Xinxin vão ter no seu plano. Agora, dando um cafuné nela, ele fala que se ela realmente ama seus alunos, significa que as palavras do protagonista não têm muito significado para ela. Ele também reflete que por isso elas duas devem trabalhar duro para convencer a professora Liang a ficar e deixar os seus alunos de lado. Sorrindo, ela se aproxima do protagonista, falando que entendeu o que ele quis dizer. Ela pergunta se ele quer mesmo que ela e a senhorita Xinxin façam lavagem cerebral com a professora Liang então. Ele lembra a ela que, comparado àqueles alunos que vivem na cidade de Juxia, ela e a Xinxin são mais favorecidas pela professora Liang. Ele diz que poderia agradar mais a professora e fazer que elas amem muito mais, dizendo que não precisa falar mais nada e que ela havia entendido, certo? Ela apenas concorda, falando que havia entendido tudo. Chegando perto do local, o protagonista repara algumas coisas nos arredores e olha mais de perto e fica em dúvida porque tem um carro ali. Ele usa seu binóculo de capitão para ver melhor, pensando que espera que não seja as outras forças agindo agora. Observando os carros, ele fala que ambos são bastante esquisitos, pois tem armamentos na parte de cima, perguntando se aquilo funciona mesmo. Nervosa, a senhorita Lu pergunta ao protagonista o que ele havia visto para ter parado daquela maneira. Ele entrega o binóculo para ela e pede para que ela veja com seus próprios olhos aqueles veículos à sua frente. Ela olha e toma um susto, se perguntando o que são aquelas coisas, e diz que só de olhar faz as pessoas quererem cavar os próprios olhos para fora. Ele usa sua habilidade de portal dimensional, falando que ele estava errado sobre a eficiência deles, pois aquela turma já havia invadido o território da base de Jinshan e que provavelmente eles haviam feito isso através da fronteira.